Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 6 de setembro, terça-feira da 23ª semana do Tempo Comum. A igreja hoje nos dá como liturgia da palavra, como leituras, para meditarmos um pouquinho hoje, a primeira leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Aqui Paulo corrige, eu diria, com energia, com força, duramente, um pouco, se queremos dizer, a comunidade de Corinto. Por quê? A comunidade cristã, o Senhor criou a igreja para ser um sinal no mundo do amor, da comunhão, da unidade, do perdão, da misericórdia. Que triste é, mas acontece divisões, problemas, é normal do temperamento humano, mas Paulo sempre acredita que se eu vivo no Espírito de Cristo, ainda que me desentenda um pouco por um momento com o irmão, reconcilio, peço perdão e voltamos à comunhão e à paz. Quando irmãos entram na justiça um contra o outro, é um escândalo para o mundo. Como que estes que dizem ser de Cristo, viver o amor, a comunhão, o perdão, estão degladiando-se nos tribunais? Já é algo grave. Mas aqui, diz Paulo, o pior é que recorrem os cristãos aos tribunais pagãos para fazer a justiça. E Paulo usa o seguinte argumento: olha, se nós os cristãos iremos julgar o mundo, os anjos e tudo, será que não tem ninguém na igreja capaz de fazer este julgamento, de ajudar os irmãos a poder resolver um problema grave e que eles possam, o mais breve possível, voltar à comunhão? Porque senão nós causamos escândalos ao mundo, dizendo que temos que viver uma coisa e não vivemos, ainda somos escândalo. Como que o mundo vai acreditar que na igreja existe o Espírito de Cristo que destrói o egoísmo, a soberba, a avareza, que já cada um não defende nada como seu, enfim, tantas coisas, e ainda estamos como os pagãos, disputando isto na justiça. Que terrível. Este é o problema. Por isso aqui Paulo diz, olha, cuidado. Já é grave que o irmão esteja tendo algo contra o irmão. Mas é mais grave ainda, em vez de resolver internamente na igreja, resolver fora, nos tribunais. Isto causa um antissinal. Por isso espero que eu e você nos convertamos cegamente. É verdade que estamos num mundo cada vez mais paganizado, que está se afastando da igreja, tá bom. E que às vezes somos levados aos tribunais pelos pagãos. E aí, que habilidade, hein? Sem querer, como é que eu vou te dizer? Virar um antissinal do amor, da misericórdia, mas ao mesmo tempo defender, para que apareça a justiça. Mas como viver isto sem ser escândalo? Porque senão a gente perde este grande sinal da igreja, de ser este corpo de Cristo que recebe o mal do mundo e paga com o bem. Que difícil. Estamos em tempos que eu espero que o Senhor nos dê discernimento, porque não é fácil. E aqui Paulo corrige a comunidade de Corinto para que viva outra coisa, não? E não cause escândalo aos de fora da igreja, não? Aqui Paulo até diz assim, hein? Aliás, já é uma grande falta haver processos entre vós, o que eu dizia, não? Por que não suportais antes a injustiça? Isto que eu dizia, não? Por que não tolerais antes ser prejudicados? Olha como fala Paulo. Este é o espírito do cristão. Se são confiscados os meus bens injustamente, não tem problema. O cristão é aquele que sofre a injustiça e paga o mal com o bem.
Por isso, quão longe nós estamos de viver esse espírito, para ser sinal do mundo que na igreja existe outra coisa. Não é o politicamente correto, não é uma sociedade humana de pessoas que se reúnem para uma causa, por causa de um líder. Não, não. Nem por leis, nem por normas. Não. Por um espírito que me é dado, que é o Espírito de Cristo, que me faz até amar o inimigo. Quão longe estamos deste mistério de Cristo em nós, para que apareça este grande sinal para o mundo, para que o mundo, vendo este sinal, diga, aí tem algo de Deus, e queira vir à igreja e se converta. Quanto mais a gente deixa entrar este espírito humanista do mundo, esta mundaneidade dentro da igreja, nós vamos perdendo este espírito, esta força de sinal. E este que é o grave. E eu espero que, de verdade, eu e você vamos nos convertendo até chegar a esta mentalidade nova que deveria ser o cristão para o mundo. E no final desse trecho da carta, Paulo diz algo duro, e que hoje pode soar não de tantas formas, mas imagina, se Paulo, que tem o Espírito de Deus, afirma isto que ele diz no final da carta, de hoje, esse trecho da carta, como podemos dizer que Paulo apenas dá normas humanas ou, sei lá, preceitos, conselhos? A gente vai humanizando, este é o problema. Quando a gente humaniza demais a igreja, para não ter conflito com os de fora, a gente perde a força. Olha o que fala Paulo. Não vos iludais, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem pederastas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem insolentes, nem salteadores terão parte no reino de Deus. Que coisa! Ele coloca categorias assim e diz, não herdarão. E às vezes a gente humaniza demais e coloca um Deus muito bobão. Não é um Deus misericordioso, é como se Deus fosse bobo, como se ele não visse o mal e não houvesse uma justiça para este mal. A primeira justiça é aceitar o perdão de Deus na cruz e deixar que esse Espírito novo de Cristo me mude, me transforme, porque é isso que diz Paulo no finalzinho. E vós, isto é, alguns de vós já isto, mas fostes lavados, fostes santificados, fostes justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, talvez nós éramos assim, mas o Senhor, pela sua cruz, pelo mistério pascal, nos salvou, nos santificou, nos purificou. E hoje, unidos nesse Espírito, podemos ser gente diferente. Mas se eu recuso este julgamento de Deus, que é o perdão e a misericórdia manifestado na cruz de Cristo, um dia haverá um julgamento por cada atitude. E aí essa lista que dá Paulo não herdará o reino dos céus. Cuidado, nós estamos humanizando a igreja, relativizando tantas coisas. E é perigoso. Eu espero que o Senhor nos dê parresia, não, e ainda de anunciar com coragem, isto que Paulo, iluminado pelo Espírito, anuncia hoje. Estes valores, esta moral cristã. E eu espero que nós a defendamos, porque isto vem da parte de Deus. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao 19. Aqui coloca Jesus que vai a uma montanha, reza a noite inteira. E quando retorna com os discípulos que o acompanharam um pouquinho subindo a montanha, depois de rezar, ele escolhe 12, um grupo, um conselho, eu diria, um senado, algo, um grupo pequeno, que ele chamou de apóstolos. E aí vem a lista deles. Ou seja, Cristo quis a igreja. Alguns dizem que Cristo não quis a igreja, quis o reino do céu. Não, ele quis uma estrutura eclesial, chamou de apóstolos. E tem depois os outros, os discípulos. Ou seja, Cristo quis sim fundar a igreja e pensou numa hierarquia, num grupo que ele forma, que ele prepara para evangelizar, para anunciar a boa nova, para proclamar o reino de Deus ao mundo, mas também para ser sinal do amor e da unidade para o mundo. E terceira coisa,
para corrigir, para governar, para santificar, para educar. Ou seja, para ajudar a igreja, para ajudar os outros discípulos. Ele pensou nestes apóstolos como governo da futura igreja. Aqueles que decidem, colocou Pedro como pedra, como primeiro. Como aquele que de verdade confirma os irmãos na fé. Esta primazia de Pedro, que a gente chama que é a figura do Papa e dos bispos, etc. Por isso, cuidado. Alguns hoje querem afirmar coisas sem base. O Senhor quis sim fundar a igreja e rezou. Mas, padre, se Cristo rezou e escolheu, depois de rezar tanto, a noite inteira rezando, como escolhe o traidor? Como escolhe gente tão fraca? Exatamente. Cristo não quis escolher gente e arrancar-lhes, como que eu vou dizer, a sua humanidade, a fragilidade humana, ou seja, que é inerente à pessoa humana, para que se manifeste que a nossa fraqueza, se está unido ao Espírito de Cristo, a Cristo, na comunhão com Cristo, recebe de Cristo uma assistência e aparece o fruto da obra do Espírito na sua igreja, que é o amor, o perdão, a misericórdia, a santidade. Se os homens que são de igreja, seja os apóstolos, padres, bispos, não? Seja o povo fiel, se afasta da comunhão deste Espírito de Cristo, porque somos livres, e porque Cristo não quis fazer de nós anjos, gente, não, nos deu a sua natureza para que, unidos a Ele, a nossa fraqueza humana fosse fortalecida pela sua graça. Por isso, Cristo não tira a fraqueza, as debilidades dos homens da igreja. E por isso aparecem as suas fraquezas, ciúmes, invejas entre os discípulos. Judas, que é o ladrão da bolsa comum, tem que aparecer a fraqueza, para que também apareça a força de Deus na nossa fraqueza. Porque senão vai aparecer um grupo de perfeitos. Jesus escolheu os perfeitos, os melhores, os impecáveis, gente que vive a lei, Não, escolheu pessoas como você, como eu, que têm virtudes, mas têm defeitos. Mas se estão unidos ao Espírito, a Cristo, Deus pode realizar em nós uma obra maravilhosa, mas em Cristo, unidos a Ele. E por isso tem que aparecer a nossa fraqueza, para que também se manifeste a força de Deus em nós. E depois, Jesus desce a montanha com os 12, e tem uma multidão de gente que o espera, para escutar o seu ensinamento e para serem curados. E até Jesus expulsa alguns que estavam dominados por espíritos maus. Aqui o importante é, diz o Evangelho, finalzinho, que quem se aproximava de Cristo recebia esta cura. Cristo pode curar, mas eu preciso me aproximar dele, com certeza. Mas cuidado, a gente pode achar que é mágica. Então eu tenho uma doença, tenho um problema, me aproximo de Cristo, ponto, tudo resolvido. Não. Cristo sabe. Nós sempre vamos ter cruz. Ou seja, o Senhor pode curar, pode resolver coisas na minha vida, pode, mas ao mesmo tempo Ele deixa cruzes, problemas, dificuldades, para que eu me agarre a Ele. Porque se está tudo resolvido na minha vida, não preciso dele. Esqueço de Deus. Eu abandono. Estou nem aí. Cuidado. Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a viver nele, para Ele, estar nele. E o Senhor realizará uma obra maravilhosa em cada um de nós. Espero que vivamos assim a nossa pertença, a nossa comunhão com Cristo. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por esta palavra que nos dás hoje. Ajuda-nos de verdade a deixar que tu realizes em nós uma obra de salvação para sermos sinal para o mundo do que tu podes realizar na vida do homem se ele se abre à tua graça, ao teu amor. Isto pedimos por teu Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.